Shavayeler. Moshe implora a Hashem por sua vida. No sétimo dia de Adar, Moshe ouviu uma voz celestial. Esse é seu último dia sobre a terra. Por que eu tenho que morrer agora? Moshe perguntou. Qual é o meu pecado? Eu decretei que todo descendente de Adão deve morrer. Hashem respondeu. Mas eu sou diferente. Eu passei 40 dias e 40 noites no céu, 3 vezes. Ninguém serviu ao Senhor tão fielmente quanto eu, implorou Moshe. Apesar disto, você ainda precisa morrer. Hashem disse. Moshe continuou. Mas Adão morreu porque comeu de um fruto que lhe era proibido. Eu desobedeci ao Senhor dessa forma? O Senhor mesmo escreveu sobre mim na Torá, afirmando quão leal eu sou ao Senhor. Você acha que é um tzadik maior do que Adão? Hashem perguntou a Moshe. Acredito que sim, respondeu Moshe. Adão e Havá deixaram uma cobra convencê-los a cometer um haverá. Eu usei uma cobra para curar doentes. E você acha que é maior do que Noah? Hashem perguntou. Sim, respondeu Moshe. Quando o Senhor disse a Noah que traria um dilúvio sobre o mundo, ele não implorou ao Senhor que poupasse a humanidade, mas eu rezei por Bnei Israel depois do pecado do bezerro de ouro. Eu implorei ao Senhor que tirasse minha vida em vez de destruí-los. Você é maior do que Abraão? Hashem perguntou. Ele passou pelos 10 testes difíceis que lhe dei. Mas ele teve um filho, Ismael, cujos descendentes farão coisas ruins a Bnei Israel. Moshe argumentou. E você é maior do que Isaac? Hashem continuou. Isaac de fato era um justo, mas seu filho Esaú é o pai dos romanos, que destruirão Beit Hamikdash e matarão Bnei Israel. Respondeu Moshe. E quanto a Jacó? Ele teve 12 filhos justos. Ainda assim ele morreu quando chegou a sua hora. Hashem disse. Jacó nunca esteve no céu, insistiu Moshe. Ele não falou com o Senhor face a face como eu, nem recebeu a Torá de suas mãos. Pare, Hashem disse, você morrerá de qualquer maneira. Moshe implorou. Bnei Israel pensarão que morri no deserto por causa de algum pecado que cometi. Não tenha medo, Moshe, Hashem o confortou. Eu escreverei na Torá que nunca houve nem haverá um Navi tão grande quanto você. Por favor, Hashem, implorou Moshe, deixe-me ao menos ficar em Eretz Canaã por 2 ou 3 dias, então o Senhor pode levar minha alma. Não pode ser, Hashem respondeu, nem mesmo seu corpo será carregado ali. Se eu não posso guiar Bnei Israel, deixe que meus filhos se encarreguem disso, ou meus sobrinhos, os filhos de Aharon. Não, Hashem respondeu a Moshe, e Yehoshua ficará em seu lugar. Por que Moshe implorou tanto a Hashem para continuar vivo? A cada dia Moshe estudava muita Torá e cumpria várias mitzvot. Portanto, cada dia extra era importante para ele. Nós aprendemos das tefilot de Moshe a valorizar todos os dias da nossa vida, porque eles nos dão a oportunidade de servir ao nosso Criador. Moshe diz a Deus. Moshe queria se despedir de Bnei Israel. O som das trombetas normalmente anunciava que Bnei Israel deviam se reunir. Mas no dia da morte de Moshe, Hashem escondeu as trombetas, para mostrar que a liderança de Moshe estava chegando ao fim. Depois da morte de Moshe, nunca mais alguém usaria essas trombetas. Moshe podia ter enviado mensageiros para convocar Bnei Israel, mas ele era muito humilde. Ele decidiu andar ele mesmo pelo acampamento e se despedir. Ele consolaria e encorajaria os judeus, que certamente ficariam tristes ao saber que ele morreria naquele dia. Quais foram as palavras de despedida de Moshe à sua amada nação? Eu sou agora um homem velho, exatamente com 120 anos. Hoje é o 7º dia do mês de Adar. É meu aniversário. Hashem ordenou que eu pare de liderar vocês. Por favor, não fiquem tristes com a minha morte. Não tenham medo dos reis de Eretz Canaã, pois Hashem irá à frente de vocês para ajudá-los. Hashem também nomeou um novo líder extraordinário para vocês, meu aluno Yehoshua. Hashem destruirá seus inimigos, portanto sejam fortes e não tenham medo. Moshe honra Yehoshua. Moshe então chamou Yehoshua. Ele queria que Yehoshua começasse a ensinar ao povo enquanto ele, Moshe, ainda estava vivo.
para que a nação o aceitasse. Um anúncio foi ouvido no acampamento todo. Um novo líder falará hoje. Bnei Israel inteiro se reuniram em honra a Yehoshua. Moshe ordenou um trono de ouro para o seu sucessor, bem como uma coroa de pérolas, um turbante real e um manto púrpura. Ao redor do trono, Moshe colocou bancos para o Sanhedrim e os Kohanim. Ele vestiu Yehoshua com as roupas reais e o sentou no trono. Yehoshua chorou, acanhado, mas Moshe o forçou a permanecer sentado. Moshe instruiu Yehoshua: seja forte em Torá e corajoso ao liderar o povo. Trate-os gentilmente, não se zangue se eles cometerem erros. Tanto Moshe quanto Yehoshua ensinam Torá naquele dia. Caleb foi designado para explicar as palavras de Yehoshua ao povo. Yehoshua começou com as palavras: abençoado seja Hashem, que nos deu a Torá através de Moshe. Embora Yehoshua fosse um extraordinário Talmid Raham, os Equinim compreenderam que ele realmente não podia ser comparado à grandeza de Moshe. Eles suspiraram: Yehoshua está para Moshe, tal como a lua está para o sol. Por 40 anos desfrutamos do brilho reluzente do sol. Agora teremos que nos contentar com o brilho da lua. Pobre de nós que teremos de suportar essa vergonha. A mitzvah de Raquel. No dia de sua morte, Moshe ensinou a Bnei Israel 2 novas mitzvot. Chegará um tempo em que vocês terão seu próprio rei judeu. Uma vez a cada 7 anos, Bnei Israel se reunirão no Beit HaMikdash para o Raquel. Isso ocorrerá no Kol HaMoed Sukkot, seguinte ao ano de Shemitah. Trombetas são tocadas por todo Jerusalém para convocar os judeus. O rei se senta em uma plataforma, enquanto a nação inteira permanece de pé. Ele lê em voz alta algumas partes do livro de Devarim. Isso lembra Bnei Israel de que eles devem temer Hashem e cumprir suas mitzvot. Depois o rei pede a Hashem que abençoe Bnei Israel, o Beit HaMikdash e a avodá dos Kohanim. Quem tem a obrigação de participar da Assembleia do Raquel? Todos os homens, mulheres e crianças judias. Mesmo que alguém saiba o livro de Devarim todo de cor, ainda assim ele deve vir e ouvir respeitosamente a leitura do rei. O rei é um mensageiro de Hashem. Quando ele lê para Bnei Israel, é como se a Torá estivesse sendo dada novamente ao povo judeu. Por que crianças pequenas devem participar? Algumas delas não conseguem entender nem uma palavra sequer da leitura da Torá. Ainda assim, a reunião causa uma impressão para elas. Anos mais tarde, elas se lembrarão. Quando eu era pequeno, meus pais me levaram para Jerusalém. Havia milhares de pessoas ali. Quando o rei leu a Torá, todo mundo ficou em silêncio e escutou atentamente. Recordar Raquel fará com que eles cresçam como judeus tementes a Hashem. Todos vocês se lembram de cenas da infância que causaram uma forte impressão. Talvez vocês não entendessem o que estava se passando, mas a lembrança permanece com vocês. Você pode se lembrar de Yom Kippur no Beit HaKnesset, quando todas as pessoas rezavam com grande concentração. Ou você se lembra de uma animada dança em Simchat Torah. E até mesmo uma criança muito pequena tem recordações da noite mais especial do ano, a noite do Seder de Pêssah. Essas impressões ajudam você a adquirir um amor pelos caminhos da Torá. Nossos sábios nos contam. Do som da Torá. O famoso Rabi Yohanan ben Zakkai tinha 5 excelentes alunos. Ele tinha palavras de louvor diferentes para cada um deles. Ele elogiava um dos alunos por sua extraordinária memória e louvava outro por pensar constantemente em novas ideias sobre o estudo da Torá, tal como uma fonte que sempre dá água fresca. Um dos seus alunos era Rabi Yehoshua ben Hanania. Sobre ele, Rabi Yohanan costumava dizer: feliz é a mãe que deu a luz a ele. Foi graças a ela que Rabi Yehoshua se tornara tão grande. Mesmo antes de seu bebê nascer, a mãe de Rabi Yehoshua foi a todos os Rachamim da cidade e lhes pediu: por favor, rezem para que a criança que eu terei nasça para ser um Talmid Racham. E quando o bebê nasceu, ela carregava seu berço para o Beit HaMikdash.
Ela queria que ele escutasse o som do estudo da Torá, mesmo quando ainda era bem pequeno. Quando Rabi Yehoshua cresceu, ele era amado por todos. Não somente ele era grande no conhecimento da Torá, como também possuía as mais maravilhosas virtudes, traços de caráter. Quão feliz e orgulhosa se sentia sua mãe, sabendo que ela ajudara seu filho a se tornar uma grande pessoa. A canção de Razim. Hashem disse a Moshe: Eu sei que depois de sua morte os judeus romperão o trato que fizeram comigo e servirão a outros deuses. Eu ficarei bravo com eles e esconderei minha face. Como resultado, muitos problemas se abaterão sobre eles. Eu esperarei até que eles façam techuvá de maneira apropriada. Escreva isso na canção de Razim. Ela lembrará a Bnei Israel de que seus problemas não aconteceram por acaso. Eu os adverti que isso aconteceria se eles abandonassem a Torá. Moshe escreveu a canção que Hashem lhe ditou. Ele e Yehoshua ensinaram ao povo. O que Moshe previu tornou-se realidade. Na Galut, nós não sentimos a presença de Hashem como costumávamos na época do Beit HaMikdash. Ele está escondendo sua face, por assim dizer, e deixando-nos com os nossos problemas. Judeus que não estudam a Torá acham que isso significa Haz Shalom, que Hashem não se importa mais conosco. Eles perguntam como Deus pode permitir que tanto sofrimento se abatesse sobre o povo judeu? Porque ele deixou que Hitler e os nazistas e Mark Sherman matassem 6 milhões de judeus? Para que não pensemos que a história é apenas uma questão de acaso ou que Hashem se esqueceu de nós, a Torá adverte que Hashem esconderá sua face. Porque Bnei Israel pecam. Ele somente retornará ao nosso meio se fizermos techuvá. A mitzvá da pessoa escrever seu próprio Sefer Torá. Agora Moshe ensinou a Bnei Israel a última mitzvá da Torá. É uma mitzvá para cada judeu escrever um Sefer Torá. Se ele não puder fazê-lo sozinho, ele deve contratar um sofer, escriba, para escrevê-lo para ele. Se um judeu ajuda a escrever um Sefer Torá, isso também é considerado como se ele mesmo tivesse cumprido a mitzvah. Às vezes, uma sinagoga ou yeshivá escreve um novo Sefer Torá. As pessoas então devem tentar adquirir uma participação nele. Elas podem comprar uma ou mais letras que o sofer escrever para elas. Escrever um Sefer Torá caché é uma tarefa enorme. O sofer o escreve inteiro à mão. Ele usa uma pena que mergulha na tinta e escreve em um pergaminho. Cada letra deve ser modelada corretamente. Mesmo se uma única letra do Sefer Torá estiver a mais ou faltando, esse Sefer Torá não está caché. Da mesma forma, se duas letras encostarem uma na outra, o Sefer Torá inteiro não é caché. Hoje em dia existe um computador que pode checar se falta alguma letra no Sefrei Torá, depois de esses terem sido verificados pelo sofer. Esse é um exemplo de como a tecnologia moderna pode nos ajudar a cumprir melhor a Torá. A mitzvah também inclui comprar sefarim para serem estudados. Hashem quer que cada judeu tenha textos novos e claros sobre a Torá, a fim de que ele possa aprender deles. Como você vê, a última mitzvah da Torá cuida para que todo judeu estude a Torá. Moshe escreve 13 Sifrei Torá. No último dia de sua vida, Moshe escreveu a Torá inteira, do começo ao fim. Cada palavra que ele escreveu foi ditada no céu. O sofer pode levar até 1 ano para completar um Sefer Torá. Quando Moshe o escreveu, a escrita parecia fluir miraculosamente de sua mão. Ao concluir o Sefer Torá, Moshe o entregou ao Shevet Levi e disse: Cuidem dele muito bem, pois todos os outros Sifrei Torá serão copiados deste. Bnei Israel ficou muito agitado. Moshe e eles falaram: Por que somente o seu Shevet cuidará do Sefer Torá? Todos os judeus receberam igualmente a Torá no Har Sinai. Não queremos que os membros do Shevet Levi afirmem que a Torá foi dada somente a eles. Ao ouvir esse argumento, Moshe ficou muito feliz. Agora vejo quanto vocês todos amam a Torá. Ele disse: Escreverei mais 12 Sifrei Torá e darei um a cada Shevet. Moshe se sentou, pena na mão, e começou essa enorme tarefa. Novamente Hashem realizou milagres, e as palavras pareciam ser escritas sozinhas.
Enquanto isso, Moshe estava muito feliz. Ele pensou: o dia terminará e eu ainda estarei ocupado escrevendo. Talvez, se eu sobreviver a esse dia, o decreto de Hashem será anulado. Mas Hashem fez o sol esperar para se pôr até Moshe acabar de escrever. Cada Shevet recebeu um Sefer Torá de Moshe. Para Shevet Levi, Moshe disse: coloque seu Sefer Torá no Aharon, próximo às Luhot, tábuas. Ele será usado somente se houver alguma dúvida acerca de uma letra ou da escrita de uma palavra. Então vocês poderão checar nesse Sefer Torá para saber como escrever corretamente. Até os dias de hoje, o texto de nosso Sifrei Torá ainda são idênticos àqueles escritos por Moshe. Moshe aceita o decreto de Hashem. Quando Moshe acabou de escrever os 13 Sifrei Torá, Hashem disse: agora chame Yehoshua. Pela última vez, Moshe implorou por misericórdia. Hashem, ele disse: Yehoshua pode ser o novo líder, mas por favor, deixe-me viver. Com prazer, eu serei seu aluno. Vamos fazer um teste, Hashem respondeu. Quando Moshe e Yehoshua entraram no Ohel Moed, a nuvem de Hashem desceu entre eles. Hashem falou a Yehoshua, mas Moshe não escutou sua voz. Assim que a nuvem de Hashem se ergueu, Moshe perguntou a Yehoshua: o que Hashem disse a você? Yehoshua respondeu: a mensagem de Hashem foi somente para mim. Eu não posso repeti-la para você. Moshe ficou tão triste ao ouvir essas palavras que exclamou: eu prefiro morrer que viver assim. Ele finalmente aceitou o decreto de Hashem. Hashem o consolou. Assim como você liderou Bnei Israel nesse mundo, da mesma forma sua geração se levantará junto com você no Tefiat Hametim. Você guiará seus membros para Eretz Israel. Moshe e Yehoshua agora ensinaram a Bnei Israel a canção de Razino, que está escrita na próxima paraxá.